Vamos partir para o versículo 13 do Salmo 91, mas antes de entrar no versículo 13, eu queria somente complementar um assunto que faltou na mensagem anterior sobre anjos e que muitas pessoas precisam saber, eu não posso deixar de falar. É que, apesar da Bíblia apontar a existência de anjos e sugerir que Deus nos aponta anjos para nos guardar, nós não devemos orar a anjos. Não se ora a anjos. Você não deve pedir ao chamado anjo da guarda, anjo da guarda, me proteja. Não se faz oração a anjos. O Salmo é bem claro sobre isso, porque o Salmo diz que é Deus quem dá ordem aos seus anjos. Então não é você que vai ficar orando para anjos. Você pode, sim, orar a Deus e pedir que Ele envie anjos para te guardar. Como Jesus disse lá no momento da sua prisão, Ele falou, olha, vocês acham que eu não poderia pedir ao meu Pai e Ele me enviaria aqui 12 legiões de anjos? Quer dizer, pedir ao Pai e o Pai enviaria. Então não se pede a anjos, se pede a Deus. Não se ora a anjos, se ora a Deus. Então esqueça esse negócio de oração ao anjo da guarda. Isso é religiosidade, isso é mentira. Mentira e engano doutrinário. Tá bom? Vamos seguir então, versículo 13 do Salmo 91. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Então, nós entendemos biblicamente que leão e cobra, no mundo selvagem, estão entre os animais mais letais. Né? Se você dá de cara com um leão na floresta, se eu apostasse, a minha aposta ia para o leão. Se eu apostasse, eu iria colocar a minha aposta ia para o leão. Que você não iria sobreviver. Né? A mesma coisa a cobra. Né? A cobra, a serpente, estão entre os animais mais letais e são animais que também, biblicamente, foram usados para simbolizar o diabo, simbolizar Satanás. Obviamente, lá no Jardim do Éden, Satanás ele usou a serpente. Ele foi, digamos, a primeira sessão de mediunidade na história, quando Satanás incorporou na serpente e usou a serpente para falar com a mulher. Então a serpente sempre foi um símbolo de Satanás. Também não é à toa que o Senhor Jesus disse que ele nos dá poder para pisar em todo o poder do inimigo. E ele citou nas serpentes e nos escorpiões, porque são animais peçonhentos, não é? Animais que vêm para matar mesmo, como o diabo, como Jesus disse que o diabo vem para roubar, matar e destruir. E se você encontra um desses animais, eles vão vir para te matar. Então é isso que significa esse símbolo aqui no Salmo 91. Leão e a cobra, e depois ele repete o leão jovem. Por que ele enfatiza o leão jovem? O leão jovem é um leão na sua maior força, no auge da sua força. O leão jovem, quer dizer, nem o leão mais forte vai ser páreo para você. E nem tampouco a serpente, que é aquele animal peçonhento, mais sagaz, traiçoeiro que existe. Então, nós temos promessas específicas. Lá em Romanos 16 e 20, diz que nós vamos esmagar a Satanás debaixo dos nossos pés. Diz exatamente assim. Deus esmagará, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Quer dizer, nossos pés vão estar sobre ele e os de Deus também. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Romanos 16 e 20. E nós entendemos que no versículo anterior, se Deus falou no versículo anterior dos anjos, que existem anjos a nosso serviço, a serviço dos salvos, assim também existem demônios.
No próximo versículo ele fala de demônios. Curiosamente, no versículo 13, qualquer semelhança, mera coincidência, versículo 13, não sei porquê, no 13 fala de demônios, enfim, mas isso é outra história. Vamos lá. Então, no versículo 13 fala de demônios, a existência de demônios. As pessoas gostam de saber que existem anjos, mas quando elas ouvem falar que existem demônios, elas, não, isso aí é história, não quero pensar nisso não quero pensar nessas coisas. Ué, ou você acredita na palavra de Deus inteira ou você não acredita. Você não pode escolher como um buffet, né? Muita gente trata a Bíblia como um buffet. Vai à Bíblia e pega o que quer, o que gosta, e o que não gosta deixa para lá. Não, a Bíblia tem que vir tudo, vem tudo, é um pacote inteiro. Então ela fala dos anjos, mas ela também fala dos demônios. E aqui está claro que nós temos de tomar autoridade sobre os demônios e pisar sobre eles. Ou seja, não há negociação com demônios. Tem que se pisar, tem que se subjugar, porque os demônios não têm interesse nenhum no nosso bem. Então, a atitude do cristão com respeito ao diabo tem que ser o seguinte: eu vou dar três atitudes muito importantes, básicas, que você tem que ter com relação à existência dos demônios. A primeira é, você tem que entender, ter a certeza, a convicção que o diabo existe. Eu sei que para muita gente isso é claro, não preciso enfatizar, porque tem gente que já viu o diabo literalmente na sua vida. Se você não vê a ação do diabo, por exemplo, nessas atrocidades que estão acontecendo agora no mundo, bebês sendo decapitados, homens e mulheres e idosos, inocentes, cidadãos sendo tratados como nada, se você não vê a mão do diabo nesses conflitos do mundo, então eu não sei o que você enxerga nisso. Porque o ser humano em si, ele não é capaz sozinho de cometer essas atrocidades. Por que o mundo condena essas atrocidades? Mesmo os ateus condenam essas atrocidades. Porque dentro do ser humano há as digitais de Deus. O senso de justiça, o senso de certo e errado, o senso de compaixão. Mas quando a pessoa está possessa de um espírito maligno, ela coloca tudo isso de lado. Você vê hoje em dia nas notícias, não precisa ir ao Oriente Médio, aqui mesmo no Brasil, você vê aí casos horríveis de pai que mata filho, filho que mata mãe, marido que mata mulher, oculta cadáver, corta em pedaços. Você vê coisas assim horríveis acontecendo. Não há guerra entre países, entre nações, mas há uma guerra espiritual acontecendo no mundo hoje. Então, o mal existe, o diabo existe. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Ele existe. Assim como Deus, também existe o diabo. Segunda coisa, segunda atitude, você tem que entender que o diabo não está no inferno. O diabo está na terra. Alguns imaginam o diabo lá no meio do fogo, com chifre, com tridente na mão e etc. E sentado num trono no inferno. Isso é conjectura. Isso é imaginação humana. O diabo não está no inferno. Ele está na terra. O lugar do diabo é na terra. A Bíblia deixa isso bem claro lá no livro de Jó, capítulo 1, que o lugar do diabo é a terra. Ele está agora atuando nesta terra. Ele é o príncipe desta terra hoje. Por que ele é o príncipe desta terra hoje, atualmente? Porque o ser humano entregou para ele a autoridade que Deus havia lhe dado. Quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, deu ao homem a autoridade sobre toda a terra, para dominá-la. O homem deveria dominar, cuidar da terra. Mas quando o homem deu ouvido a Satanás lá no Jardim do Éden, então ele transferiu essa autoridade para Satanás. E hoje, quem é o príncipe deste mundo é Satanás, graças ao homem.
de ter entregue nas mãos dele essa autoridade. Toda vez que você obedece alguém, você se torna servo deste alguém. O homem deixou de obedecer a Deus, deixou de servir a Deus, automaticamente passou a obedecer outro senhor chamado Satanás e fez dele o senhor desta terra. Por isso a terra está do jeito que está. Entendeu? Então, o diabo não está no inferno, ele está na terra. No juízo final, lá no Apocalipse, a palavra ensina que Satanás vai ser lançado junto com o inferno, junto com todos aqueles que rejeitaram a Deus, com a morte, com o falso profeta, com o anticristo, com a besta. Todos eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Aí será a condenação final. Mas agora o diabo não está no inferno ainda. Ele está aqui na terra. Essa é a segunda coisa. E a terceira e última coisa. Nós não devemos ignorar a existência do diabo. Não devemos dar mais importância a ele do que ele merece. Não é? Ver diabo em tudo. Você não deve ser um fanático, ficando sempre a pensar, tem demônio aqui, tem demônio ali. Não, muitas vezes o ser humano faz a sua própria destruição. O diabo fica até admirado às vezes com o ser humano. Então, nem tudo é diabo. Você não deve ignorá-lo, você não deve exagerar o seu papel, a sua ação no mundo, mas você deve sim resisti-lo, como a palavra de Deus nos ensina. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para resisti-lo, você tem que estar no esconderijo do Altíssimo. Quem está no esconderijo do Altíssimo tem poder para pisar nas serpentes, nos escorpiões, nos leões que nos rodeiam 24 horas querendo nos devorar. Tem poder para pisar neles. Então está aí mais um motivo para você que está no descampado do Baixíssimo correr para o esconderijo do Altíssimo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.